Olá! Vamos então para mais uma aula do nosso curso de como ler em inglês. O assunto de hoje são verbos. Apenas relembrando então que na última aula nós aprendemos sobre os graus de adjetivos e de advérbios. Então, vamos lá, vamos aprender então hoje sobre formas verbais. No processo de leitura, os verbos têm uma grande importância para a compreensão. Na oração, são eles que exprimem a ação, como pular, correr, fazer, etc., ou estado, ser, estar, morar. De fato, a estrutura sintática das frases fica bem mais clara quando somos capazes de identificar seus verbos. Com base neles, podemos, em geral, localizar o sujeito, que normalmente precede o verbo e determina quem ou o que pratica a ação, e o objeto ou complemento, que costuma vir depois do verbo e complementa a ideia expressa por ele. Os verbos também são essenciais para estabelecer o tempo em que se dá a ação, como presente, passado ou futuro. Conhecer os tempos verbais nos possibilita entender com maior clareza as ideias expressas pelo autor, uma vez que conseguimos situar a ação no tempo em que é descrita. Vamos ver a seguir alguns exemplos de tempos verbais. Começamos então com o Simple Present, que é muito semelhante ao presente do português. O Simple Present é formado do infinitivo do verbo sem a partícula to. A terceira pessoa do singular, no caso he, she ou it, recebe um s, es ou ies, dependendo da forma do verbo. Por exemplo, plays, nós temos plays, né, com só uma adição de s. Catch vira catches, ou no caso temos o es no final. Study vira studies, com um ies no final, né? Perde ali o y e adiciona um ies. O Simple Present geralmente se refere a fatos imutáveis, como por exemplo, water boils at 100 degrees Celsius, ou seja, a água ferve a 100 graus Celsius. O Simple Present também se refere a ações ou situações habituais, como por exemplo, my sister goes to work at 7:30 a.m., ou seja, minha irmã vai para o trabalho às 7:30 da manhã. Também pode se referir a estados, como por exemplo, my father lives in Italy, meu pai vive na Itália. Também pode se referir a opiniões e sentimentos, como por exemplo, I don't like science fiction films. Eu não gosto de filmes de ficção científica. Temos então agora um outro tempo verbal que é chamado de present perfect. Apesar desse nome, present, ele é um tempo verbal que expressa passado com algo que aconteceu no passado que tem uma consequência no presente. Então, ele é formado pela junção do verbo have, na terceira pessoa fica o has, que funciona como um verbo auxiliar, mais o particípio passado do verbo principal. Por exemplo, I have finished, eu terminei. She hasn't arrived, ela ainda não chegou. O present perfect ele vai se referir a acontecimentos recentes sem uma indicação explícita de tempo. Como, por exemplo, I can't go on holiday because I've broken my leg. Eu não posso sair de férias porque eu quebrei a minha perna. Ele também pode se referir a um acontecimento num tempo indefinido no passado, como, por exemplo, I've traveled a lot in America. Eu viajei muito na América. Ele também pode se referir a um acontecimento no tempo indefinido no passado com consequências no presente, como, por exemplo, I've twisted my ankle, eu torci meu tornozelo, ou seja, eu torci meu tornozelo no passado e ainda no presente eu ainda sofro as consequências, né, pelo fato de ter torcido o tornozelo. Ele também se refere a situações que tiveram início no passado e continuam até o momento presente, como, por exemplo, I've lived here for the past 10 years. Eu vivo aqui pelos últimos 10 anos. Por hoje era só isso, pessoal. Muito obrigada. Não se esqueçam de assinar aqui embaixo o meu canal e dar um joinha no vídeo, beleza? Até a próxima!